Olá, meu nome é Camila Toffoli, eu sou professora da ginecologia da UFO e a minha subespecialidade é em infertilidade e ginecologia endócrina, uma especialidade que anda a passos largos do lado da endometriose. É muito frequente a gente encontrar esse problema na nossa prática diária. E é sobre isso que eu vou falar para vocês hoje, endometriose na saúde da mulher. Endometriose, então, gente, é a presença de um endométrio ectópico. O endométrio, que devia estar na cavidade uterina, ele sai aqui pela tuba e ele pode se implantar em diferentes locais da pelve da mulher, né? Formando aderências aí entre ovário e tuba, distorcendo e obstruindo a tuba, formando cistos de endometriose, formando implantes em intestino, em ureter e assim por diante. Então, é uma doença caracterizada pela presença de endométrio ectópico. O que ela causa na prática clínica da ginecologia? A gente fala que ela é basicamente uma doença de dois braços, o braço dor e o braço infertilidade. E ora pesa mais para um lado e ora para o outro. E assim é que eu vou direcionar meu tratamento, conforme a demanda da minha paciente naquele momento que ela me procura, tá? Então, a dor que a gente fala que é da endometriose é a dor tipicamente durante o período menstrual, a dismenorreia. Dor, então, para menstruar, uma dor que é progressiva, ela não melhora com a idade, ela piora com a idade. Né? A gente pode dizer que pelo menos 30% das mulheres que têm dor, eu posso ter endometriose. É uma prevalência, na verdade, muito discutível, é algo entre 15% e 30%. E metade delas vai ter dificuldade para engravidar, certo? A dor, ela pode começar a ter outras apresentações, como dor na relação sexual, que eu chamo de dispareunia, e dor na defecação, principalmente durante o fluxo. A gente chama isso de disquesia, tá? Dor durante a menstruação, ela tem dor para evacuar. 30% vão evoluir para uma dor refratária que não melhora com medicação. O diagnóstico, ele não é tão simples, então a gente fala que é a regra do 7. A paciente demora, em média, 7 anos e passa por uma média de 7 médicos até receber o diagnóstico da endometriose, tá? Eu devo começar sempre pelo exame físico e pela história clínica. E aqui eu já faço uma forte suspeição do diagnóstico, tá? Mas quase sempre eu vou precisar também do ultrassom especializado, não é qualquer ultrassom, tem que ser uma pessoa que fez treinamento para encontrar essa endometriose. E se eu não tivesse ultrassonografista muito treinado, que seria o método de escolha, eu vou para a ressonância, tá? Que tem uma acurácia semelhante ao ultrassom feito por um profissional de excelência. Ainda assim, a gente diz que o padrão ouro é a laparoscopia, que é a videocirurgia com observação direta dos implantes, mas que hoje vem sendo feito muito menos, né, com esse propósito. Laparoscopia hoje a gente deixa mais para tratar e não para diagnosticar, tá? Então, observe, eu posso ter esses implantes aqui, que são implantes superficiais negros, amarelos ou vermelhos, que têm atividade inflamatória gerando dor. Posso ter implantes profundos, que é a endometriose profunda infiltrativa, são os nódulos que eu sinto atrás do colo aqui também, na vagina. E posso ter o endometrioma, que é a doença ovariana, tá? É uma doença que forma cistos, e essa aqui sim eu vejo fácil em qualquer ultrassom, tá? O tratamento, gente, então, ele vai depender da preferência, dos sintomas, da extensão da doença, efeitos colaterais e de custo. Vai depender se eu estou fazendo isso também para manejo da dor, ou se nesse momento a fertilidade é minha prioridade, porque se ela desejar engravidar, tempo também vai ser uma coisa muito preciosa a se considerar, tá? E aí, às vezes, eu tenho que deixar a dor de lado e abordar a dificuldade de gravidez da minha paciente. O tratamento da dor, o tratamento clínico, ele é feito com base em bloqueio hormonal. Então, eu vou bloquear o estrogênio da paciente com pílula, com progesteronas de alta potência, tá? Que são essas três aqui. E posso fazer até a indução de uma menopausa química, vamos falar assim. Eu induzo quimicamente o climatério na paciente. E aí, quase sempre eu consigo um bom alívio da dor.
tá? Nos casos em que a dor não responde, aí eu parto para o tratamento cirúrgico e é um tratamento agressivo, com ecséresia dos focos, né? Às vezes ressecção de parte de intestino, depende muito do que está sendo comprometido ali naquela paciente. E a cirurgia, ela também pode ajudar, quando ela é uma cirurgia, assim, cuidadosa, ela é preservadora dos ovários, eu posso também ter alguma melhora na chance de gravidez em pacientes jovens, tá? Mas a maioria das vezes a cirurgia é mais para dor. E para fertilidade, porque frequentemente já são pacientes com mais de 30 que nos procuram, a gente vai realmente optar pelos métodos de reprodução assistida, que podem ser a inseminação intraútero, que não é a melhor técnica para essas pacientes, mas pode ser feita. É mais barata, usa menos remédio, eu injeto os espermatozoides aqui dentro da cavidade uterina e induzo a ovulação, tá? Mas a de preferência mesmo é a fertilização in vitro, em que o encontro dos gametas ele se dá na placa de laboratório, e com isso eu melhoro a chance de eu obter embriões para poder transferir para o útero da paciente, tá? Então, é uma doença que ela tem múltiplas expressões e eu tenho que sempre pensar nesses dois caminhos. Eu vou tratar a dor ou eu vou tratar a infertilidade? Eu tenho tempo para esperar, né? Ou não, eu tenho urgência, porque ou a dor está incapacitante ou porque a mulher já é mais velha, tá? Então, a gente tenta fazer um equilíbrio de todos esses fatores para escolher a modalidade terapêutica que se enquadra para a minha paciente, tá bom? Então, era isso minha mensagem e vamos ajudar a mudar a regra do 7, né, gente? Que não leve 7 anos e nem 7 médicos para a gente fazer esse diagnóstico. Um abraço para vocês. Olá, tudo bem? Meu nome é Silvia Regina e hoje eu vou falar com vocês sobre o Diário da Dor na endometriose. Mas antes, vou falar de forma fácil e clara o que é a endometriose. A endometriose, ela é provocada pelo endométrio, que é aquela parte, aquele revestimento interno do útero, que todo mês ele é estimulado e liberado através da menstruação e algumas vezes pelas tubas uterinas. E ele se aloja dentro do organismo em várias partes do corpo. Essa aderência dos endométrios, essas partes do endométrio no organismo é que é a endometriose. E o que ela causa? Ela pode causar muita dor e desconforto abdominal, dispareunia, que é uma dor na relação sexual em alguns casos, e infertilidade. O que nós podemos fazer para a mulher quando ela provoca muita dor? A primeira coisa é fazer um planejamento de tratamento. O que é isso? Fazer uma investigação bem a fundo dos fatores psicológicos e emocionais dessa mulher. Por que isso? Porque a endometriose, ela faz com que a mulher ela perca a sua vontade de viver, a sua identidade e principalmente por conviver muito com a dor, ela vai se afastando. Na maioria das vezes, a mulher ela pode entrar numa depressão muito profunda e perder realmente a vontade de viver. E para que isso não ocorra, nós precisamos planejar esse tratamento da mulher. Atualmente, eu tenho vivenciado muitos casos de mulheres que chegam com dores crônicas no hospital a ponto de fazer resgate com morfina, porque elas não conseguem ter uma qualidade de vida, conseguem fazer o tratamento para essa dor. Então, como que nós podemos fazer? Como que podemos ajudar a mulher com esse tipo de endometriose? Que na maioria das vezes, quando provoca essa dor muito forte, a mulher já está com endometriose, um quadro de endometriose profundo. Então, a primeira coisa é fazer um planejamento, um diário da dor, onde ela relata por várias vezes do dia que tipo de dor ela tem, o que essa dor provocou nela, qual foi a sua alimentação,
se ela impediu de fazer alguma coisa no seu dia a dia. E assim, através desse diário da dor, ela consegue passar para o seu médico como que ela está, o que a dor da endometriose está provocando nela, no seu estado emocional, físico e mental, para que assim o médico possa planejar o tratamento, que pode ser através de anticoncepcional, hormônios, né, ou cirúrgico. Então, dependendo do grau, né, sempre se inicia com o tratamento menos invasivo, né, que pode ser hormonal, pode ser através da progesterona, DIU, e muitas vezes a mulher não consegue ficar bem com esse tipo de tratamento. E aí vai para o cirúrgico, que é um desgaste muito maior para a mulher. Por quê? Porque ela é submetida a uma intervenção, uma grande intervenção, tem uma limitação e na maioria das vezes ela volta. Ela volta a sentir dor, essas partes do endométrio pode ser alojado também através até da própria cirurgia, pode ter algum escape através do sangue e provocar em outros focos de endometriose. Então, como lidar com essa doença? É muito difícil. O tratamento é muito complicado. Por isso que hoje a proposta é tratar o psicológico da mulher, a identidade da mulher. Como que essa mulher ela vai conseguir lidar com essa dor? Porque se conseguimos tratar esse emocional da mulher, se conseguimos tratar as formas alternativas para que ela possa enfrentar essa dor, assim ela fica exposta a menos tratamentos invasivos, ou ela pode lidar melhor com todas as formas de tratamento, né? E esse é o objetivo. Como que podemos fazer isso? Através de terapias alternativas, terapias holísticas. Hoje tem várias pessoas especializadas com esse tipo de terapia. Muita atividade física. A mulher ela precisa se reencontrar como mulher, como ser humano. Ela precisa descobrir uma forma de se identificar. Pode ser através de yoga, relaxamento. O relaxamento e as formas de respiração ajuda muito a mulher a identificar seu corpo, a identificar e se reconhecer. Uma vez que a mulher ela se reinventou, ela consegue lidar melhor com toda essa situação. Bom, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer para vocês, né, um pouquinho do que é a vivência da mulher, o que ela precisa enfrentar para esse enfrentamento da dor. Foi um prazer estar com vocês, muito obrigada. Agora eu vou deixar um vídeo para vocês sobre o relato de uma amiga que tem vivenciado tudo isso que nós conversamos nesse vídeo. Até mais, obrigada. Oi meninas, gostaria de estar compartilhando com vocês um pouco da minha história com a endometriose. Eu comecei a menstruar bem nova e com o passar do tempo o ciclo menstrual foi se tornando muito difícil, 5 dias ou mais, dores, era um ciclo menstrual que me deixava prostrada, então tudo isso são fatores de alerta. E depois que eu parei de amamentar o meu filho, sim, eu tive um casal de filhos, eu tenho um casal de filhos, gravidez muito difícil para conseguir levar as gestações até as 37 semanas, 38 semanas no outro caso, mas eu venci essa parte. E depois que eu parei de amamentar o meu segundo filho, com 6 meses depois eu comecei de fato ter todo o quadro sintomático da endometriose. E
partir desse tempo foi que, um ano depois que começou a se investigar a endometriose, que na época a médica não atentou, tratou a anemia, tratou a suspensão da menstruação por 6 meses, mas não deu seguimento. Eu passei por múltiplas cirurgias de endometriose, não vou entrar em detalhes aqui, mas assim, você vai perdendo partes de você fisicamente aos poucos. São processos dolorosos, emocionais, processos de solidão, processos de perdas sociais, entre outras áreas. Mas eu quero dizer para vocês que uma chave rodou na minha vida a partir do momento que eu dei atenção para mim. Existe um estudo no Brasil, em Minas, que fala do perfil psicológico da mulher com endometriose. Eu passei a ser acompanhada por essa equipe de cientistas na época e foi algo que rodou uma chave na minha vida. Se conheça, ouça o seu corpo falar. E hoje eu não sinto mais dores. A última videolaparoscopia que eu fiz para tratar sequelas das cirurgias de endometriose, não existiam mais focos de endometriose. A videolaparoscopia é o padrão ouro para diagnóstico de endometriose, e eu aprendi a dar valor às coisas que realmente importa, a viver uma vida mais leve, a sorrir com mais facilidade, a descartar aquilo que você não pode resolver, e se ame e se cuide. Um beijo. Olá pessoal, meu nome é Juliene, sou graduada em Educação Física, sou mestra e doutoranda em Ciências da Saúde e eu vou falar com vocês sobre o efeito do exercício físico na endometriose. Bom, a endometriose ela é uma doença de causa multifatorial e está relacionada com o crescimento do endométrio fora da cavidade uterina, né? Então, o desenvolvimento dessa doença está relacionada com processos inflamatórios, aumento do estresse oxidativo, está relacionado também com a disponibilidade hormonal, ação do estrogênio, e vai ocasionar alguns sintomas que são característicos dessa doença, como uma dor menstrual, uma cólica menstrual muito intensa, uma dor pélvica crônica, uma dor durante ou após as relações sexuais e que pode levar também à infertilidade. Então, o que o exercício físico ele pode ajudar? Eu chamo atenção para 3 pontos principais, em que o exercício de forma central, né, ele vai produzir neurotransmissores que vai melhorar essa sensação de bem-estar, vai melhorar a disposição para a realização de atividades, né, dessas mulheres, e vai melhorar, de certa forma, a qualidade de vida. A inflamação, que é um processo característico da endometriose, já se sabe que o exercício físico, ele é recomendado, né, como um tratamento importante, um tratamento complementar em doenças que também têm essa característica, como a obesidade e a diabetes mellitus tipo 2, e de uma forma específica, o exercício ele vai reduzir o fluxo menstrual e também reduzir a estimulação ovariana, né, de certa forma modulando a ação do estrogênio. Além disso, o exercício vai diminuir o tamanho da lesão e também vai melhorar o perfil inflamatório. Nesse estudo, eles induziram a endometriose em ratos, e aí, no grupo que teve a indução da endometriose e depois fez o exercício físico, né, durante 5 semanas, eles verificaram que quanto mais frequente, mais intenso o exercício, melhor foi essa resposta redutora, né, do tamanho das lesões. E no exercício que treinou antes de fazer a indução da endometriose, eles verificaram que o exercício melhorou o perfil inflamatório e mesmo depois que a doença foi instalada, esse perfil se manteve a um nível ótimo, né, como se o organismo fosse preparado para receber qualquer doença, no caso aqui, endometriose. E eles verificaram também que, de forma geral, o exercício, ele reduziu a proliferação celular, que é a característica da doença, né, de aumentar a proliferação celular endometrial, né, então o exercício foi bom para isso também. Outro efeito positivo é contra os efeitos adversos do tratamento. Então, no estudo, um grupo tomou o danazol, que era um dos principais tratamentos para endometriose, e já se sabe que tem alguns efeitos adversos desse tratamento, como o aumento da testosterona e alguns efeitos colaterais. E o outro grupo, ele também tomou o danazol, mas fez exercício físico.
E aí, durante 24 semanas, né, eles viram que esse grupo que treinou e tomou o danazol, o exercício conseguiu barrar esses efeitos colaterais. E, além disso, ainda reduziu a testosterona. E também o exercício, ele aumentou o tempo de recorrência da doença assim que o tratamento foi interrompido. Né? Então, o exercício é um ótimo tratamento complementar ao tratamento convencional, né? Outros efeitos advindos dos sintomas que eu comentei anteriormente é que imagina sentir cólica o tempo inteiro, né? Isso afeta a qualidade do sono, afeta as relações sexuais, aumenta sintomas psicológicos como ansiedade, depressão e também reduz a produtividade no trabalho, né? E também mulheres que mesmo após a intervenção cirúrgica ainda sentem dor, o exercício físico por aqueles 3 pontos principais, ele vai auxiliar nesse efeito adverso, né, da endometriose. Agora, de forma crônica, o exercício físico realizado mais de 4 anos, né, e aqui no caso, o histórico de atleta realmente funciona, em que mulheres que tiveram histórico de mais de 4 horas semanais realizadas nos últimos 4 anos, têm uma redução de até 65% no risco de desenvolver a endometriose. Já em relação aos sintomas, mulheres que iniciaram o programa de atividade física reduziram até 12% a intensidade e a frequência da dor. E o que chama atenção também, que eles prestam atenção em relação à prescrição, é que evitar fazer exercícios extenuantes durante a menstruação ou durante momentos mais intensos, mais agudos de dor. E assim que acabar esses momentos, né, que reduzir esses momentos de dor aguda, pode voltar à intensidade anterior do exercício. Então, pelo que a gente falou aqui, o exercício físico ele é um fator de proteção no surgimento da doença. O histórico de atleta aqui é bom, né? Previne a endometriose. O exercício também reduz efeitos colaterais dos medicamentos, né? Do tratamento medicamentoso, sendo um excelente tratamento complementar. Reduz o estado inflamatório geral do organismo. Então, ele mantém um estado antes da doença se instalar e ele ajuda a melhorar mesmo depois da doença instalada. O exercício também alivia os efeitos gerados pelos sintomas da endometriose. E aí, então, Juliane, qual que é o melhor exercício físico? Qual que é a melhor intensidade? Quanto tempo até esse exercício fazer efeito? Né? Sendo que o principal problema da endometriose com o exercício físico é o desconforto da realização, porque imagina a gente fazer exercício com cólica o tempo inteiro, né? Então, a prescrição do exercício, ela tem que ser flexibilizada de acordo, primeiro, com a modalidade que a mulher se sente confortável e baseada também com os momentos de dor aguda. Então, se a mulher está sentindo dor, troca a modalidade e reduz a intensidade do exercício. Assim que ela melhorar essa dor, o desconforto, volta a fazer o exercício e mantém uma intensidade em que ela consiga garantir os outros benefícios do exercício. E aí a gente vai no quanto tempo, né, até fazer os efeitos. Primeiro que a gente tem que ver a mulher com endometriose não só através da doença que ela tem, mas ver como um indivíduo completo, em que ela precisa do exercício, ela precisa de resistência e de força para a realização de atividades de vida diária, ela precisa do exercício de forma crônica para reduzir pressão arterial, manter índice, né, perfil glicêmico e lipídico a parâmetros normais. Então, o exercício ele é um remédio, ele tem que ser feito cronicamente, né, para ter todos os benefícios do exercício, né? Então, eu queria deixar aqui o meu muito obrigado, Alice, pelo convite. Vou deixar meu e-mail, qualquer dúvida, se vocês quiserem ter acesso aos artigos que eu utilizei para falar com vocês aqui hoje, é só me mandar um e-mail. Então, pessoal, é isso, muito obrigado e até mais. Então vamos falar sobre a endometriose e como a nutrição pode auxiliar no tratamento dessa doença. A endometriose, ela é caracterizada pela presença de um tecido semelhante ao endométrio fora do útero. O endométrio é um tecido que reveste a cavidade uterina e quando não há a implantação de um embrião, ou seja, quando não ocorre a gravidez, há a descamação desse tecido, que é o que a gente conhece como menstruação. E mulheres que tem endometriose, essas células do endométrio, elas não ficam apenas na cavidade uterina. Ocorre uma migração e uma implantação dessas células, né? Podendo acometer o colo do útero, os ovários, a bexiga, o intestino, as trompas. E isso forma uma aderência naqueles locais,
causando um processo inflamatório, que em casos mais avançados, né, pode chegar a formar uma fibrose no local. E essa fibrose é uma das grandes causadoras daquelas terríveis dores que quase toda mulher com endometriose sente. Essa condição, ela aumenta o estresse oxidativo e pode causar desequilíbrio na formação de hormônios, como o estrogênio e a progesterona. Então a nutrição, gente, ela vem ajudar muito, ela vem auxiliar a diminuir a progressão dessa doença através da oferta de nutrientes que tenham ação antioxidante e anti-inflamatória, que são importantes para manter o nosso metabolismo saudável e controlar todo esse estresse oxidativo e essa inflamação que é característica do quadro de endometriose. Contudo, essa conduta nutricional ela precisa ser muito individualizada, levando em consideração o estilo de vida, o histórico de vida e de saúde de cada paciente. Então, anotem aí várias orientações que eu vou passar agora para vocês, que com certeza vai melhorar muito a qualidade de vida e a progressão da doença, né, para pessoas que são acometidas pela endometriose. Então, a gente vai começar falando sobre a importância do consumo de vegetais e folhosos. Esse consumo, o ideal é que ele chegue a 2 grandes porções por dia, sendo que é sempre interessante incluir diariamente alguns em específico, a couve, o brócolis, o rabanete, o repolho, que eles têm nutrientes muito importantes para o tratamento da endometriose. Incluir também pelo menos 3 porções de frutas por dia, sendo que é interessante que uma dessas porções sejam de frutas vermelhas ou roxas, né? Que essas frutas vermelhas, elas, por exemplo, a maçã é muito rica em quercetina, que é um fitonutriente muito importante para o tratamento da doença, assim como as frutas roxas, né? Como a gente tem, por exemplo, a uva, a jabuticaba, a amora, o mirtilo, o açaí, que são ricos em resveratrol, que também é outro fitonutriente muito importante para o tratamento da endometriose. Além disso, é muito importante que a gente tenha uma alimentação variada, rica em fibras, né? Fazer o consumo de chás. E aí eu destaco uma atenção maior para o chá verde, que também é muito interessante para o tratamento da endometriose. Garantir todos os nutrientes, né, vitaminas e minerais através da alimentação, e dentre esses nutrientes eu destaco aqui o cálcio, todas as vitaminas do complexo B, vitamina E, vitamina C, vitamina A, zinco e cobre. Diminuir o consumo de produtos industrializados, né, produtos processados, ultraprocessados, que são ricos em açúcares, em gorduras trans, em óleo de palma. Então é bem aquele estilo assim, ó, vamos desembalar menos e descascar mais, comer comida de verdade, né? Diminuir o consumo de carne vermelha, de cafeína. Se possível, não consumir bebidas alcoólicas, porque a gente sabe que elas são muito tóxicas e o álcool ele pode aumentar a evolução, a progressão dessa doença, ou seja, piorar o quadro de endometriose. Evitar o consumo de adoçantes, né? Principalmente aí a gente destaca a sucralose. E aí também, em alguns casos, talvez seja interessante até entrar com alguma suplementação de resveratrol, de curcumina, de NAC, né, de L-carnitina, talvez possa ser interessante para algumas pessoas. Enriquecer a nossa alimentação com ervas e especiarias também é bem interessante. Então eu tenho certeza que se você incluir esses hábitos aí no seu dia a dia, você vai ter uma melhora muito significativa no quadro de endometriose. Olá, meu nome é Tatiana Benevides Magalhães Braga, eu sou doutora em psicologia pela Universidade de São Paulo, sou professora da Universidade Federal de Uberlândia e nesse vídeo eu vou conversar um pouco com vocês sobre a relação entre saúde e gênero, tendo como principal foco a saúde da mulher. Bom, primeiramente a gente precisa compreender algumas questões, alguns conceitos envolvendo a saúde do ponto de vista psicossocial. De acordo com a Organização Mundial de Saúde e com o desenvolvimento histórico do conceito de saúde, nós vamos encontrando cada vez mais uma relação entre saúde e desenvolvimento socioeconômico.
Ou seja, não adianta apenas a gente curar doenças, mas a gente precisa pensar a saúde na sua articulação com o contexto de desenvolvimento das condições de vida da população. Então, um exemplo muito claro disso é o saneamento básico. No momento em que nós temos uma estrutura de saneamento básico que permite, então, uma condição melhor de higiene, isso tem reflexos na saúde em uma situação que é mesmo anterior à própria instalação da doença e que pode, portanto, atuar no nível preventivo e também no nível de promoção da saúde, né? Dentro dessa questão, é importante a gente compreender, então, que a saúde requer um elemento ligado ao cuidado de si, a condição que o sujeito tem de desenvolver uma relação de cuidado consigo mesmo. Para que a gente possa entender essa relação, essa condição do cuidado em saúde, eu gostaria então de trazer dois autores, a Hannah Arendt, que vai discutir a questão da condição de cidadania, e o Michel Foucault, que vai falar do cuidado de si como uma experiência de relação consigo mesmo. Então, quando a Hannah Arendt pensa a cidadania, ela vai dizer que a cidadania é o direito a ter direitos. É necessário viver a experiência de ter as suas necessidades e a sua fala minimamente reconhecida como legítima diante da comunidade social em que eu estou inserido, para que eu possa me sentir na condição de exercer ou reivindicar direitos. Ao mesmo tempo, Michel Foucault vai falar do cuidado de si como sendo uma relação de percepção da própria condição de si. Portanto, a minha condição de conhecimento de mim e, portanto, a minha condição de percepção das minhas próprias ações e da minha responsabilidade sobre as minhas próprias ações vai estar ligada à condição de cuidado. Ele vai desenvolver isso no História da Sexualidade. Nesse sentido, a gente pode compreender uma relação entre promoção da saúde e promoção da cidadania. O sujeito, então, precisa estar numa condição de cuidado que é atravessada pela cidadania, que é atravessada pela condição de me perceber como tendo direito ao cuidado, para que esse cuidado possa se desenvolver. Ao mesmo tempo, esse cuidado, então, ele está ligado ao exercício da cidadania, porque é o exercício de um direito, mas também ele ele abre espaço para a promoção da saúde. Por outro lado, para que na outra vertente dessa nossa relação entre saúde e gênero, a gente precisa então compreender também o que é gênero, do que a gente está falando quando a gente fala de gênero. E aí eu vou recorrer a uma autora, que é a Judith Butler, que ela vai exatamente desconstruir a ideia histórica, né, que já vinha sendo questionada desde a Simone de Beauvoir, o Pierre Bourdieu, que vai também abordar essa questão, de a gente não construir uma relação direta entre sexo biológico e a experiência de gênero. Por quê? Porque a partir da inscrição de um corpo biológico, nós temos uma diversidade de significações sociais que é dada a esse corpo biológico e que vai requerer o exercício de determinados papéis sociais, a representação do sujeito de acordo com determinados elementos e assim por diante. Desenvolvendo essa crítica, a Judith Butler então vai dizer que gênero é performance. Ela desenvolve isso num livro chamado Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade, em que ela vai exatamente fazer a distinção entre sexo, gênero, orientação sexual, discutindo o modo como a experiência de gênero, a experiência do que a gente comumente chama de feminino e masculino, está ligada ao exercício prático de relações com o outro, de construções sociais, de praxis, que se desenvolvem exatamente no processo de subjetivação, que se desenvolvem na medida em que a socialização do sujeito vai exigindo desse sujeito determinadas práticas, determinadas experiências de si, determinadas sentimentalidades, determinadas subjetivações.
né? Então, a partir dessa concepção da Judith Butler, alguns autores, né, entre eles a Valesca Zanello, vão discutir, num livro chamado Gênero e Dispositivos, vão discutir como é essa construção da subjetivação ligada ao gênero no Brasil. Quer dizer, como é que a gente, aqui no Brasil, performa gênero. E pensando essa questão, a gente vai encontrar alguns elementos muito fortes, né? Em relação às mulheres, o performar gênero vai estar ligado à subjetivação amorosa, ou seja, a ligação da mulher com a relação amorosa e com os relacionamentos em geral, e a maternidade, a ideia de que ser mulher é ser maternal, né? Isso pode ser muito facilmente constatado quando a gente pensa na ideia do menina veste rosa, quando a criança ainda é muito pequenininha e a gente dá para ela uma boneca, então a gente está colocando ela para performar a experiência e a relação da maternidade tal como a gente a significa socialmente, né? Toda a ideia da relação entre mulher e delicadeza, né? Tudo isso vai aparecer. A Simone de Beauvoir, ela tem um exemplo que ela dá que é muito significativo disso, né? Quando ela diz assim, bom, a gente coloca um vestido todo cheio de frufru na menina e depois a gente diz para ela que ela não pode subir na árvore porque senão ela vai estragar o vestido, né? Então, isso é um aprisionamento, na verdade, da menina dentro de uma determinada construção social que foi colocada para ela sobre o que é ser mulher e o que mulheres podem ou não fazer, né? Que é a obrigação dela cuidar do vestido, né? Ao invés de vestir uma roupa mais confortável pela qual ela possa subir na árvore, né? E, por outro lado, a gente vai ter uma situação da masculinidade em que o homem se subjetiva pelo negativo e pelo imperativo. O que significa uma subjetivação pelo imperativo? Significa a gente, do mesmo jeito que a gente faz essa articulação, em que ser mulher é cuidar de outra coisa, é cuidar da boneca, é cuidar do marido, é cuidar do filho, né? Essa relação entre a mulher e o cuidado, que na verdade descentra a mulher do próprio autocuidado para anular esse cuidado em favor de um terceiro, né? A gente vai encontrar na situação masculina uma situação em que ser homem passa a competir, né? Ser mais que os outros, que o outro, dominar, né? Se sentir poderoso, né? E assim por diante. Então, o menino mal está crescendo e a gente dá para ele uma arminha e um carrinho, né? E brincar significa fazer o carrinho dele correr mais rápido, a arminha dele atirar mais longe, né? Então, a gente está construindo algo que a Valesca Zanello vai chamar de uma subjetivação pela eficácia, né? Ele tem que mostrar que ele é o poderoso, né? Então, ter o carrão, a questão do desempenho sexual, a questão da relação com o dinheiro, tudo isso entrando como elementos que determinam esse imperativo. Ser homem é ser quem manda, né? Por outro lado, a gente tem uma subjetivação que é pelo negativo. O que é a subjetivação pelo negativo? É aquela que diz que ser homem é não ser uma mulherzinha, né? Em toda a negatividade, em todo o sentido pejorativo, que passa a ser dado com relação aos homens aos atributos normalmente determinados às mulheres. Então, tudo que é da ordem da delicadeza ou do afeto ou de qualquer elemento que é ligado ao feminino precisa ser positivamente negado, né? E frequentemente negado pelo homem. Ele precisa provar que ele não é uma mulherzinha, então o homem não chora, não pode ser frágil, etc. e tal. E um elemento importantíssimo dessa subjetivação pelo negativo passa a ser a objetificação sexual das mulheres. Porque no momento em que a gente tem elementos de objetificação sexual das mulheres, o que vai aparecer na propaganda de cerveja, na produção do cinema,
né? Que isso inclusive aparece nos focos de luz, tem artigos hoje discutindo isso, né? Como a luz é jogada sobre o corpo da mulher, por exemplo, numa cena, e é uma luz diferente que é colocada para ressaltar, por exemplo, a virilidade do homem, né? Então, isso vai aparecendo em várias das nossas produções culturais, das nossas comunicações interpessoais, né? E essa objetificação sexual da mulher, ela comunica a ideia de que eu não sou mulher porque eu entendo, eu sou capaz de performar que mulheres, no fundo, são objetos inferiores a essa potência que eu estou provando como homem, tá certo? Então, essa construção, né, isso a gente pode relacionar, inclusive, com uma discussão que o Pierre Bourdieu faz na dominação masculina, quando ele fala dos ritos de iniciação masculinos, né, que tem o sentido desde a sociedade Kabila, né, e em várias outras performances rituais da nossa sociedade contemporânea, você tem certos ritos que servem exatamente para provar, né, o sujeito precisa provar que é homem, porque esse provar que é homem vai garantir que ele não é uma mulherzinha e, portanto, que ele é capaz de agir de maneira dominadora em relação às mulheres, né? É a ideia do garotinho que faz 13 anos e é levado a um prostíbulo, né? É a ideia dos rituais que tinham como sentido a demonstração de força e coragem. Em alguns contextos, hoje, a situação da luta aparece, né? O do futebol aparece fazendo esse papel. Bom, isso significa também, né, como vários dos estudiosos de gênero vão dizer, que embora os homens tirem vantagens, né, a construção da subjetivação masculina tire vantagens desse lugar, né, em termos de maior voz, em termos do que a gente pode, inclusive, compreender estatisticamente, né, dos cargos de liderança nos ambientes de trabalho, na política e assim por diante. O fato é que, em termos de saúde, nós temos prejuízos para os dois lados, né? Então, essa construção de uma subjetivação do carrinho e da arminha, né, uma subjetivação do imperativo e do negativo para os homens, vai se reverter nas questões de saúde quando a gente pensa a dificuldade dos homens em lidar com o envelhecimento, que vai gerar uma série de processos de depressão. Quando a gente pensa o alto índice de suicídio entre os homens, as mulheres tentam mais, mas os homens se matam muito mais, porque até na hora de ser homem você tem que ser macho, né? E não pode ser uma mulherzinha, não pode fraquejar, né? Até na hora de se matar. A gente vai ter, por exemplo, índices muito claros, né? Quando a gente pensa as políticas de saúde para os homens, que mostram, por exemplo, que os homens procuram muito menos os serviços de saúde, né? E são muito mais responsáveis pelos acidentes de carro, por uma série, né, pela violência, tanto contra as mulheres quanto a violência com os próprios homens. Então, eles são os mais assassinados, mas quem mata os homens são os próprios homens, né? Eu estou lembrando agora de uma discussão das políticas de saúde para os homens no Senado Federal, né? E um dos proponentes do Ministério da Saúde na época, isso já faz uns 10 anos, dizia o seguinte: a gente dá para os homens arminhas e carrinhos e depois a gente não quer nem que eles corram e nem que eles se matem, né? Por outro lado, quando a gente pensa na mulher, a subjetivação amorosa e a maternidade, a subjetivação pela maternidade, elas também trazem problemas bastante fundamentais, né? Em primeiro lugar, essa subjetivação amorosa, ela vai significar sempre, e isso a Simone de Beauvoir já apontava, que por mais que as mulheres tenham êxito em outras áreas, elas são muito pressionadas a apenas se perceberem numa condição de sucesso se elas estiverem aceitas dentro de uma relação amorosa e, portanto, elas serem, inclusive, responsáveis por essa relação amorosa, né? Então, a ideia de que, de alguma forma, é função da mulher manter o relacionamento funcionando, se ela não está casada é porque ela ficou para titia. A expressão mal amada, né? Não existe homem mal amado, existe mulher mal amada. O que é essa expressão? Ela fala exatamente de que as mulheres precisam provar que elas são dignas de amor,
né? Não basta apenas a própria autoestima, mas isso significa elas precisarem ser aceitas por um homem, e essa subjetivação que coloca as mulheres nesse lugar, essa experiência cultural que faz com que, fora de um relacionamento, as mulheres não consigam se sentir plenamente apropriadas de uma identidade, muitas vezes, vai ser um dos elementos que contribuem para a aceitação, muitas vezes, de relações de submissão, até porque a gente está falando de relações com homens que foram subjetivados para exercer esse papel dominador como uma condição de provar que são homens, né? Então, isso vamos dizer assim, uma receita para a gente encontrar as relações abusivas, a violência psicológica, a violência física, enfim, toda a situação que a gente conhece de violência contra a mulher. Mas, além disso, essa é uma situação que também, assim como a ideia da maternidade, né, da mulher ligada ao cuidado, que está sempre precisando abrir mão dela mesma em prol do cuidado de alguém, né, e isso aparecer de maneira muito forte. Então, a ponto, né, das mulheres serem cobradas, e aí você não vai ter filhos, né? A ponto de, dentro de uma situação qualquer, né, as mulheres serem as mais chamadas a cozinhar, a ver se está tudo bem, etc. e tal, e até hoje serem, por exemplo, as que mais exercitam trabalhos domésticos, trabalhos de cuidado que não são remunerados, né? E mesmo as profissões de exercício do cuidado serem mais mal remuneradas do que outras profissões, né, em termos sociais. Então, a questão da enfermagem, babysitter, o fato de a maioria das empregadas domésticas que são funcionárias que nem têm uma equiparação de direitos a outros funcionários, a maioria desse público ser composto por mulheres, né? Então, tudo isso vai trazer para a gente essa situação em que a mulher está o tempo todo anulando o próprio cuidado, descentrando o próprio cuidado em prol do cuidado de outrem, né? E que a coloca também nessa situação de facilmente anular o próprio desejo em relação ao desejo do marido, do filho e assim por diante, né? Essa situação cria também uma condição em que as mulheres muitas vezes vão abdicar do seu próprio cuidado, vão ter dificuldade de construir esse exercício do cuidado em prol do cuidado de outras pessoas. Então, se ela tiver que levar o filho ou convencer alguém no médico ou ir ela própria, muitas vezes ela vai deixar o cuidado dela para depois. Ao mesmo tempo, o elemento da objetificação sexual, que significa que traz um desdobramento, que é o fato de que elas são objetos do desejo do outro e não sujeitos do próprio desejo. Isso já aparece quando eu descentro a minha necessidade em prol de outrem, e também aparece, por exemplo, no campo da sexualidade e da lida com o corpo. A Susan Sontag, que é uma estudiosa de gênero americana, ela vai dizer o seguinte, que homens e mulheres não se olham no espelho da mesma maneira. Enquanto os homens olham no espelho e veem a si, as mulheres olham no espelho avaliando como elas seriam olhadas por terceiros. Isso já é um descentramento do cuidado e do direito ao corpo. Então, se a gente for pensar lá na Hannah Arendt, quando ela diz da cidadania, de eu me sentir apropriada ao direito, se nem o meu corpo é meu, como é que eu vou ter direito à saúde? Né? E aí a gente vai encontrar uma grande dificuldade desse contato da mulher com o próprio corpo, para que exista uma apropriação do seu corpo, para entender como é que esse corpo funciona, para entender como é que ele está acontecendo e para colocar esse cuidado em saúde em primeiro lugar. Né? Então, são algumas das reflexões que eu queria deixar para vocês. Espero que a gente se encontre numa próxima. Um grande abraço. Se cuidem, fiquem em casa, sigam os protocolos, usem máscara e um abraço.